Fala aí, pessoal. Episódio 50. Cheguei no 50 do 21 milhões podcast. Obrigado à audiência de todo mundo, mesmo. Tem sido uma jornada muito legal. E, porra, só tenho a agradecer a todo mundo aí. E é isso. Que venham mais anos, mais 50, mais 100. E enquanto essa revolução durar aí e o Bitcoin ainda não for base monetária mundial, espero estar fazendo esse podcast aqui. Esse episódio eu falei com o Lucas, o Lucas Ferreira. Ele é um dos caras, dos maiores trabalhadores aí do Bitcoin brasileiro. O cara tem vários projetos em andamento, sempre está participando do que ele pode, de várias maneiras, tentando contribuir para o ecossistema. Então a gente falou sobre todos esses projetos que ele está se envolvendo, que ele está tocando, alguns deles já fazem tempo que ele está fazendo isso, como o BitDevs, e estão surgindo frutos cada vez mais legais desses projetos. E a gente falou da SatisConf. A SatisConf é a conferência que ele está organizando de Bitcoin no Brasil, em São Paulo. É a primeira conferência no Brasil dedicada 100% a Bitcoin, sem shitcoin, sem blockchain, sem nenhuma sacanagem envolvida. Vai ser dia 8 de novembro. Ele está organizando com alguns parceiros, vão ter palestrantes muito legais, inclusive eu vou participar. Ainda não sei como, não sei se vou fazer uma palestra ou mediar algum debate, mas eu vou estar lá. E ele pediu também para eu divulgar aqui um cupom. Quem quiser comprar ingresso para a SatisConf, pode usar o meu cupom de desconto, 21 milhões, tudo maiúsculo, 21 milhões, sem o tio, né, no milhões, porque a internet não tem acento. Mas é isso, pessoal. Ouçam aí, ele vai falar da SatisConf, vai falar dos outros projetos dele também. Se interessarem, sigam lá no Twitter a página da SatisConf para saber mais, @SatisConf_. E também tem página no Instagram, SatisConf, e também tem um site, satisconf.com.br, onde vocês podem saber mais. Beleza? Espero que vocês aproveitem o papo. E entre lá no site, tem lista de vários palestrantes já confirmados aí, gente bem legal. Tem até pessoal vindo de fora aí para conversar, e estrangeiros. Então, pô, dê uma força aí, confiram as páginas da conferência, que vai valer a pena. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo episódio, e obrigado aí pelos 50 episódios de 21 milhões podcast. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas. Oba, seja bem-vindo, Lucas Ferreira, ao 21 milhões podcast. Muito legal te receber aqui. Não tinha recebido, apesar da gente já ter uma relação virtual aí no Twitter há um bom tempo. Já tinha te convidado, mas você ficou me enrolando. E, Mesmo. feliz que agora você tá com uma porrada de novidade aí pra contar, uma porrada de assunto. Então seja bem-vindo e vamos conversar sobre tudo isso aí, cara. Ô, João, obrigado pelo convite. Eu acho que realmente estou te enrolando há meses, né? Acho que eu lembro que você me chamou nas primeiras semanas, assim, do seu podcast, se eu não me engano. E eu sempre fiquei te enrolando porque eu falava que eu tinha alguma coisa no forno que eu queria que quando eu fosse pro podcast que eu pudesse falar sobre elas, né? Acabou que eu poderia ter vindo e depois vim de novo, né? Mas agora já era. Boa. Mas beleza, obrigado aí pelo convite.
E agora você tá com uma porrada de coisa no forno, mas antes disso, como é a primeira vez que você tá vindo no podcast, eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história aí. Tá, Quem é você e como você se envolveu no Bitcoin, como que foi essa sua jornada? tá, beleza. É, Meu nome é Lucas. Eu, eu me envolvi com Bitcoin por volta ali do final de 2017, começo de 2018, né? Antes disso, o que foi a minha trajetória? Eu me formei em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia. E durante minha graduação, é, me envolvi assim com os grupos de estudos mais voltados à antropologia econômica, tanto dos chamados povos primitivos, né, por alguns, como também cheguei a me envolver com uma professora que estava estudando, fazendo uma etnografia do mercado financeiro. E comecei a estudar e Calma, ler calma. O alguns que que dos é livros. etnografia? O que que quer dizer etnografia? Beleza, beleza. Etnografia. Eu não É, sei, perguntando não, honestamente. tudo bem. Não, não, é um termo, um termo da antropologia É. e é um método, né? É, a etnografia, ela é um método de estudo de você descrever outros povos, né? Outros, alteridade, seja outros povos, outras culturas, enfim, ou dentro de um mesmo, ou dentro da sua sociedade, outros modos de viver dentro da sua sociedade. E é um Uhum. método em que você realmente se envolve com o seu objeto de estudo, né? E interage e convive em um determinado espaço que você está estudando e e esse método etnográfico seria isso. Então, você vai coletando dados e realizando um estudo de um determinado grupo social e vai analisando, compreendendo as crenças, as tradições, os costumes, etc. Entendi, tá E bom. isso, existe uma etnografia também que no início era uma etnografia do, sei lá, Malinowski, indo conhecer os povos na os povos é, na Polinésia, é, enfim, outras coisas do tipo. Mas em algum momento passou-se também a estudar internamente aqui, vamos estudar nossa própria sociedade com métodos da etnografia. Tá. E essa minha professora estava fazendo isso com o mercado financeiro, Uhum. a bolsa de valores em si, né? E eu comecei a ler algumas das coisas que ela estava estudando para ver se possivelmente aquilo poderia ser minha iniciação científica também. Acabou Uhum. que depois acabei mudando para uma outra coisa, mas cheguei a ficar familiarizado de alguma maneira com o pessoal do mercado financeiro. E, e acho que assim, até então, minha vontade, meu plano, né, era terminar a graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, porque como você deve saber, o curso de Ciências Sociais, assim como vários outros, é uma pirâmide, né? A única coisa que você consegue fazer Sim, depois que você termina ele é continuar estudando e ensinar outras pessoas. Mas acho que era sim. aquilo que eu queria realmente. Eu queria uma profissão, enfim, queria alguma coisa em que eu pudesse o resto da vida continuar estudando, digamos. Acabou que eu analisando depois de terminar a graduação, decidi que seria um caminho complicado, porque eu tinha acabado de sair ali, sei lá, terminei a graduação em 16, 15, sei lá, não lembro que ano exatamente, mas tinha acabado ali nos anos anteriores de acontecer reúne, expansão das universidades, das pós-graduações. Então tinha acabado de contratar um monte de professores, docentes, né? Uhum. E, e assim, você só tem uma nova vaga para docência quando alguém aposenta. Então, aquele povo todo novo acabando de entrar, eu falei, nossa, a minha chance de ter uma vaga vai demorar alguns anos. E vou Sei. ficar aqui mais 7 anos estudando mestrado, doutorado e tal, para depois só ter um doutorado, realmente, porque eu não sei se vai ter uma vaga no ensino público. No Brasil não existe, não existem muitas opções para você ser um pesquisador que não seja na universidade. Então, você sempre é Sim, é. professor e pesquisador. Uhum. Enfim, mas long story short, acho que eu falei demais sobre isso. Na hora que eu terminei isso, eu falei, bom, que outra coisa eu poderia fazer que seria ao mesmo tempo algo que me possibilitaria continuar estudando sempre? E meu amigo do ensino médio também estava envolvido nesse momento com o mercado financeiro, começando a explorar day trading, coisas assim, mercado de dólar Sei. futuro.
e fui explorar, fui tentar aprender também. Falei, acho que de repente... Porque Mas você quis virar trader? Naquele momento... Caraca, que o mudança. O estilo de vida que se vendia ali, né? E que Sei. alguma medida eu comprei, até porque alguns amigos estavam envolvidos. Bom, trabalho ali, faço uns trades ali, enfim, algumas vezes 2 da tarde você já bateu a sua meta do dia, digamos. Entendi. Mas, no final das contas, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos envolvido com isso, tentando aprender, né? Tipo, me envolvi com alguns projetos educacionais, enfim, em que eu estava tentando me interagir com outros que estavam vivendo essa vida. Acabou que alguns deles estavam também, isso foi no final de 2017 ali, comprei Ripple, 70% da valorização desde a semana passada, enfim. E quando eu vi isso, a primeira coisa que me passou pela cabeça é, nossa, que tipo de golpe esse cara tá se envolvendo, né? Porque não tinha, talvez até já tinha passado pela minha frente a ideia de Bitcoin, de criptomoedas e tal, mas nunca prestei atenção, eu acho, porque eu não lembro muito tirando uma situação um pouco antes naquele mesmo ano, eu não lembro de muitas situações que envolviam isso, né? E realmente eu tava certo, né? Ripple era realmente um golpe, um esquema. Mas eu fui atrás de entender o que era aquilo para tentar, sei lá, ajudar meu amigo e falar, não se envolve com isso. Mas acabou que, estudando Ripple, eu acabei conhecendo Bitcoin e fui me envolvendo cada vez mais, me interessando cada vez mais. No início, claro, como todo mundo, achei, nossa, esse negócio de blockchain resoluciona uma diversidade de coisas. Achei que tinha ICOs interessantes, coisas assim, mas... E comecei um canal no YouTube nesse momento. Falei, bom, acho que o canal no YouTube vai me ajudar a estudar e depois explicar para as outras pessoas o que eu estudei. Só que eu me sentia muito inseguro. Fiz ali alguns poucos vídeos e pensava, nossa, mas quem sou eu, né? Acabei de descobrir isso aqui, vou fazer um conteúdo sobre isso para ensinar outras pessoas. E percebi que tinha gente no mercado já há anos, né? Desde 2012, 2013. Você pega os fundadores das empresas, né? O Canhada, ou você pega um Safiri Félix. Enfim, tinha outras pessoas que estavam envolvidas há mais tempo. E que eu decidi que então eu ia nos eventos e nas conferências e gravar entrevistas com esse pessoal pro meu canal do YouTube. Então eu comecei a gravar, era entrevista em vídeo mesmo, comprei um equipamentozinho e tal, e comecei a gravar umas entrevistas. E uma das primeiras entrevistas foi com o Fernando, que na época era country manager da Ripple, que é uma exchange argentina, que agora está no Brasil também, comprou a Bitcoin Trade. E ele acompanhou ali minha trajetória. Depois desse momento, dessa entrevista, ele continuou seguindo o que eu estava fazendo. E em algum momento ele achou que eu estava, sei lá, evoluindo rápido e rapidamente acho que hoje pensando no passado agora, eu vejo que um dos meus superpoderes é me conectar com as pessoas e conhecer todo mundo, saber o que cada um faz e saber quem é todo mundo, né? Então, rapidamente eu estava num dos grupos que na época era o Hard Fork Café no WhatsApp, que era um grupo que só tinha os fundadores das empresas, os caras top assim do setor, e estava nesse grupo. Ele me contratou para trabalhar na Ripple. Inicialmente como community manager, mas eu fiquei lá por 2 anos e como eram dos poucos no Brasil naquele momento, acabava fazendo um pouco de tudo, produto, business development. Então era de fazer um meetup aqui pro pessoal até ir numa reunião com o pessoal da Visa para falar a gente estava naquele momento num programa de aceleração, enfim. Então várias coisas que eu fiz nesses 2 anos, aprendi bastante e foi ali minha primeira experiência realmente profissional. Eu saí da RIP quando eu fui chamado para trabalhar na Paxful, que é a empresa, uma plataforma de peer-to-peer, né? Uma plataforma de negociação de Bitcoin. E hoje tem também Ethereum e Tether, mas uma negociação de criptomoedas via P2P. Antes mesmo de entrar na Paxful, eu comecei um meetup. Só que eu comecei isso, foi tipo fevereiro de 2020. Eu tinha todo um plano, né? Depois, na hora que nas outras perguntas sobre as coisas que eu estou fazendo agora, a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu tinha todo um plano ali naquele momento. Acabou que veio a pandemia, não continuei o meetup.
Mas esse único meetup que eu fiz, logo o primeiro, foi um meetup com o time inteiro da Lightning Labs, porque eu fui atrás de conversar com outros organizadores de meetup pelo mundo, para pegar dicas e tal, e um deles foi o Alex Lishman, que é o CEO da River, uma exchange dos Estados Unidos, Bitcoin Only. Tava pedindo umas dicas, porque vi que ele organizava o BitDevs lá em Nova York, não, em São Francisco. Foi até como eu conheci o André Neves também, porque o André Neves era o organizador do BitDevs em Nova York. Várias das pessoas aí que hoje, desses brasileiros de fora, tipo Lucas Nuzzi, André Neves, justamente aquilo que eu tava falando, né, da minha capacidade de me conectar com as pessoas e saber quem é todo mundo, eu meio que descobri essas pessoas todas. Legal. Acho que é a minha melhor qualidade, eu acho. Enfim, aí o Lishman falou que a Elizabeth Stark ia estar no Brasil. Pô, faz um meetup com ela. E era um meetup, o time inteiro ia estar aqui porque 2 vezes ao ano o time se encontra em algum lugar do mundo, já que o time é todo global. Organizei esse meetup com ela e continuei o contato com ela. Mas calma, então time da Lightning tava se encontrando em São Paulo. Era tipo um encontro da empresa. Eles iam passar. Tipo, um encontro da empresa, a gente ficar, sei lá, uma semana, 2. Em um dos dias eu organizei esse meetup pra galera. E aí veio o pessoal da comunidade pra ver uma palestra e tal. Sei. Aí eu continuei o contato com a Elizabeth, com a Desiree, o pessoal do time, e em algum momento, depois da Paxful, me chamaram para trabalhar na Lightning Labs. Pô, que legal. Sabia que eu acho que você contando essa história, eu lembrei que a primeira vez que eu te vi na internet, acho que foi você divulgando esse meetup. E eu lembro que você até enfatizou bem que ia a Elizabeth Stark, né, que é a CEO da Lightning Labs, ia lá e tal. E porra, eu pensei, caralho, de onde esse cara ele conseguiu levar a Elizabeth Stark no meetup aqui em São Paulo? Que coisa inusitada, né? Enfim, aí acho que a partir daí que eu comecei a te seguir, saber quem você era e tal, eu te acompanho no Twitter. Legal. Nessa época acho que você era Faria Lima, Bitcoin. Faria Lima Bitcoin. Era uma sátira do Faria Lima Elevator, né? Que tinha essa conta, né? Isso mesmo, exatamente. Pô, cara, legal. Pô, que puta história, hein? Você realmente, o que você falou é bem verdade, né? Você vai se conectando com as pessoas e as coisas foram acontecendo, né? Acho que é bem uma, legal. digamos que sei lá, sou meio cara de pau, talvez, sei lá. Sei. Chego falando com as pessoas e uma hora alguma coisa rola. Boa. E aí hoje você tá trabalhando na Lightning Labs. O que você faz lá? Me conta um pouco do seu trabalho. Beleza. Meu título na Lightning Labs é Lightning Evangelist, que não diz muita coisa para quem não tá dentro, não vê o que eu tô fazendo lá dentro. Diz alguma coisa, mas não diz tudo. Dentro as principais funções que eu tenho na Lightning Labs é Business Development, né? Então eu trabalho com o Ryan. E o que seria isso também para muita pessoa não diz nada, né? O que seria esse Business Development? A Lightning Labs é uma empresa, você poderia dizer B2D, ou sei lá, Business to Developer, ou B2B2C, né? Então, a gente, nossos esforços em geral, claro, são para que a Lightning atinja bilhões de pessoas, mas a nossa forma de fazer isso a gente desenvolve infraestrutura e ferramentas para que empresas e projetos possam desenvolver em cima da Lightning, desenvolver sobre a Lightning. E essas empresas e projetos, carteiras, exchange, produtos, etc., é que vão atingir essas bilhões de pessoas, né? Então, é uma forma de escalar nossos esforços, digamos. Então, parte do meu trabalho é isso. Toda semana, vários calls com as empresas, os projetos, os desenvolvedores que estão contribuindo com o ecossistema Lightning, né? Legal. E aí, e a outra coisa... O pessoal que está em tese, assim, está desenvolvendo em cima da Lightning, precisa ter algum problema específico, você está lá para dar um suporte, explicar quais são as opções, esse tipo de coisa. Seja a pessoa que está iniciando, uma empresa que está começando, que quer integrar, seja as principais empresas do ecossistema que eventualmente têm suas necessidades, têm suas demandas, como boa parte delas usa o nosso software, a gente está sempre em contato para tanto ajudar, guiar, como também para ouvir feedback, né? Para ouvir e dizer,
seria melhor se a gente priorizasse esse caminho no desenvolvimento da L&D, seria uma ferramenta tal seria importante, enfim, para que a gente possa desenvolver tanto a L&D quanto as nossas ferramentas, Loop, Pool e o Terminal, de uma forma que atinja, né, e resolva os problemas e as demandas dessas empresas, desses projetos, desses desenvolvedores. E aí uma Bacana. terceira coisa, acho que tudo isso, assim, todas as coisas que eu faço na Lightning Labs têm relação com o meu envolvimento com comunidade, né, desenvolver comunidade, construir comunidade, Sim. e sempre estar de olho em possíveis, tanto talentos que podem ser contratados para a Lightning Labs, então eu faço toda a parte do primeiro screening, principalmente de engineers, né, para serem contratados para a Lightning Labs, principalmente desenvolvedores, e também, nesse processo, acabo também conhecendo desenvolvedores que eventualmente não são para nós, mas que eu posso ver um fit numa outra empresa do ecossistema e fazer uma recomendação. E também, eventuais founders, ajudar essas pessoas que estão começando a eventualmente encontrar um sócio, ou encontrar um investidor, ou encontrar, enfim, apontar os caminhos e facilitar os caminhos para essas pessoas e esses projetos serem bem-sucedidos. Pô, legal, bacana. E você tem feito esse trabalho com, eu imagino, comunidades do mundo inteiro, assim. Sim. Ah, Desde América Latina até Sudeste Asiático, enfim, diversos a África, enfim, diversos lugares têm seus projetos e seus desenvolvedores começando aí a bacana. construir o futuro. Que bacana, que bacana. E tem algum desses projetos aí que você entrou em contato que vale mencionar, que te impressionou? Cara, na verdade o ecossistema inteiro me impressiona muito e eu Uhum. estou bastante entusiasmado com várias das coisas que estão sendo construídas aí. Não gosto muito de apontar favoritos, assim, Sei, mas sei. tem muitas coisas interessantes acontecendo, inclusive a empresa que você trabalha. É, a Embos, sim. É. Pô, legal. Bacana, cara. Interessante. E tem alguma coisa que você dá a Lightning Labs, que você tá animado, que tem alguma coisa aí no horizonte que você pode mencionar? Não, acho que uma coisa que eu estou bastante empolgado e ansioso para ver sendo lançado é o Taro, né? Eu acho Legal. que o potencial da Taro de escalar aí a adoção da Lightning Network muito rápido, eu acho que é latente, assim, porque Ó, a gente percebe conversando com empresas, justamente por esse trabalho que a gente tem de estar sempre próximo da comunidade, dos projetos e das empresas, a gente percebe que as empresas que estão em mercados emergentes, né, em desenvolvimento, América Latina, Índia, África, enfim, a gente percebe uma necessidade do usuário final, uma demanda por stablecoins, principalmente. E eles estão usando. Quando eu trabalhava na Paxos, eu também percebi isso. A Paxos foi uma empresa muito importante em mercados emergentes também. Então, sempre tive envolvido conversando com pessoas desses locais e percebia também, mesmo trabalhando na verdade, toda a minha trajetória, né? Mesmo trabalhando na Ripio, como era uma empresa da Argentina, muitas vezes ia para Buenos Aires, também tinha contato com essa necessidade por lá. Então, e o fato de que a forma como foi estruturado o protocolo e a forma como ele vai ser levado para Lightning, em que ele funciona nos edges, né, digamos, só os últimos, as pontas, né, do path, né, as pontas do caminho ali de um pagamento precisam entender stablecoins, por exemplo, precisam ter canais de stablecoins. Então, isso possibilita uma série de coisas interessantes, né? Possibilita, inclusive, que essas stablecoins sejam mais diluídas em projetos diferentes, porque um banco de uma comunidade, por exemplo, sei lá, vamos pegar Bitcoin Beach, né, em El Salvador, eles podem ter um banco só da comunidade, ou, sei lá, pegar a Praia Bitcoin aqui no Brasil, enfim, poderia ter um banco só ali daquela comunidade, que tem uma stablecoin ali deles, mas que é interoperável com todas as outras stablecoins na rede, porque eu posso, já que tem uma conversão na primeira ponta, desculpa,
na primeira ponta e uma conversão na última ponta, a coisa que eu estou enviando não precisa ser a coisa que a pessoa para quem eu estou pagando está recebendo. Então eu vou fazer um pagamento para você, eu posso estar enviando Tether e você está recebendo USDC. Ou eu posso estar enviando BRL stablecoin e você está recebendo JPY stablecoin. Ou, enfim, um banco de uma stablecoin menor de uma comunidade, por exemplo. Deixa eu fazer umas perguntas sobre isso, mas antes eu queria só dar um contexto. Esse protocolo, um contexto para os ouvintes, né? Esse protocolo Taro, você fala Taro em português? Taro, né? Ah, é. Taro, acho que é Taro. É basicamente bom, se eu falar alguma besteira, você me corrige. Mas é um protocolo que alguns funcionários aí um funcionário da Lightning Labs, que é o autor, né? Que é o Rosbif. Qual é o nome dele? Foi um trabalho conjunto, claro que muito do trabalho intelectual foi do Rosbif, mas teve outras pessoas no time envolvidas também. Então o Rosbif foi o líder, mas teve uma equipe aí que desenvolveu esse protocolo, que é basicamente você usar a Lightning para rotear stablecoins. Mas é só stablecoins ou pode ser outras coisas também? O protocolo te permite, porque ele usa as funcionalidades que a atualização Taproot possibilitou para o Bitcoin, para que você tenha metadados numa transação que não precisam ser aparentes para ninguém mais, né? Tipo, a forma como o Taro vai funcionar, você vai ter um outro daemon, assim como você tem do Lightning, um outro software por cima do Bitcoin, com o Taro também você tem um outro software que vai entender e vai entender essas transações do Taro. Entendi. E ali você pode emitir o que você quiser. É tipo como se fosse no ecossistema do Ethereum, né? Um ERC20. Tipo um protocolo ali para você emitir tokens. O nosso foco, em termos de business development, em termos das parcerias, em termos das coisas que a gente tem buscado, em stablecoins, porque é o foco do que a gente buscava, né? Quando a gente resolveu trabalhar nesse protocolo. Legal. Era o que a gente via como uma demanda. Agora, outras pessoas, outras empresas, outros desenvolvedores podem desenvolver o que for aí e ser criativos em relação ao que pode ser feito com o Taro. Entendi. Então o foco de vocês é em stablecoins, porque existe realmente essa demanda enorme por stablecoins, principalmente em países emergentes que tem moeda fraca. Então muitas vezes alguém quer ter uma exposição ao dólar ou quer, enfim, usar dólar, e muitas vezes tem que usar stablecoins, é a maneira mais fácil, né? Enfim, teve um crescimento enorme em stablecoins e claramente é um mercado interessante aí. Cara, uma pergunta que eu tenho é o seguinte, eu nunca peguei ali o documento técnico da Taro para ler a fundo, então é uma dúvida que eu tenho, eu quero saber se você pode me esclarecer. Assim, quando eu transaciono só Bitcoin na Lightning, eu consigo saber da onde aquele Bitcoin veio, porque eu consigo rastrear a uma transação de abertura de canal, e essa abertura de canal tá lastreado em um Bitcoin na blockchain. Mas esses tokens que podem ser transacionados através da Taro na Lightning, da onde esses tokens vêm? Da onde que vem o funding desses tokens? Como eles aparecem ali? Claro. Isso até é uma vantagem, né? Porque a mesma transação que pode estar abrindo eventualmente um canal de Bitcoin entre mim e você, pode também estar abrindo um canal de Taro. Porque as transações de Taro são metadados dentro de uma transação de Bitcoin. É como se fosse o Ryan gosta de chamar de UTXOs dentro de UTXOs. Não sei se o seu público entende o que seria um UTXO, mas... Acho que sim, acho que a maior parte. Beleza. Entendi. Então, o que a blockchain vai fazer para Taro é impedir double spending. Mas outra verificação que realmente realmente a transação veio para mim, enfim, porque usa uma coisa chamada Sparse Merkle Trees e Merkle Tree Sum. Então será uma coisa bem complexa de criptografia que você consegue verificar se você estiver rodando um software do Taro, você consegue verificar ali essas transações, você consegue vê-las. Você consegue também... vão existir também explorers, né, que é o conceito chamado de universos. Na verdade, universos seria de uma só
um só token, um só ativo, e depois tem enfim, não sei se a gente precisa entrar em tão detalhes assim, tecnicamente, em tantos detalhes, mas o que eu posso te dizer é que da mesma forma que se você estiver rodando um software Taro, né, da mesma forma que o software, você não vai precisar fazer nada, o software vai fazer por você, vai verificar todos esses metadados que vão estar no TypeScript ali da transação. E no final das contas, as únicas pessoas que precisam se importar com isso são as pontas, como eu disse, né? As pessoas a pessoa que está recebendo, né, e que está fazendo seriam as duas pessoas da ponta do final e as duas pessoas da ponta inicial, que são as pessoas que tanto a pessoa que está enviando e recebendo, quanto as pessoas que estão fazendo a conversão para Bitcoin no caminho ali, no path. Entendi, mas assim, como é que se eu recebo, por exemplo, sei lá, um Tether, que seria $1 lá, $1 Tether. Meu nó é o da ponta, então eu sei basicamente que eu estou recebendo esse Tether, mas como que eu verifico isso? Eu tenho que bater lá na API da Tether e verificar que aquele token é válido e existe? Não, para começar, você tem um canal para você receber na Lightning o Tether, você tem um canal de Tether com a sua ponta final ali também. E para você abrir esse canal de Tethers, ou a pessoa que abriu o canal com você, ela tem que enviar uma transação de Bitcoin que tem esses metadados inseridos e ela Entendi. Existe uma série de provas ali criptográficas que ela Entendi. que você vai poder decodificar tendo o software Taro. Entendi. Então na hora que eu abro esse canal eu já determino que tem tanto de Tether e eu já deixo lá as provas criptográficas necessárias para minha contraparte verificar isso. Sim. Entendi. Legal, cara. Bacana mesmo isso. E aí você vai acabar tendo um acesso aberto. Qualquer pessoa do mundo com acesso à internet pode ter um tipo de conta em dólar com 100% de lastro em stablecoin e que ele consegue verificar ele mesmo com o próprio Node. Sim. Interessante. Bacana, cara. E para onde você vê isso andando? Você vê mais que essa adoção dos países emergentes, que todo mundo quer ter um pouquinho de dólar e tal, e esse é um jeito de se expor muito fácil, ou você vê outros caminhos também? Que tipo de coisa você enxerga? Principalmente isso, né? Quando eu fui para El Salvador mesmo, eu percebi que lá, por mais que haja uma adoção lá de Bitcoin Lightning para pagamentos, ainda existe um desejo, uma demanda das pessoas por poder converter parte desses pagamentos em dólar, né? Porque é a moeda que eles utilizam lá, e em diversos outros países é a moeda em países com moedas fracas, é a moeda que as pessoas ainda buscam alguma estabilidade. Por mais que a gente saiba aí que no longo prazo o Bitcoin é que vai ser o rei aí nesse sentido. Boa. Nesses últimos minutos a gente respondeu duas perguntas. Uma do Coreia, que ele falou quais são os roadmaps da Lightning Labs, e você falou da Taro aí, que é o que mais te anima. E a outra o Contangorila, ele tinha especificamente pedido para você falar um pouco da Taro. Então, que bom que a gente passou por esses... Abraço aí para eles. Boa. Ainda nunca conheci o Coreia pessoalmente, mas o Contangorila estive com ele, acho que tanto em El Salvador quanto em Miami na Bitcoin Conference. Boa, faz parte dos bitcoinheiros viajadores aí, viajantes. Cara, me fala então, bom, de novo, agora vou voltar para os seus 1000 projetos e esse seu talento de reunir o pessoal. Me fala um pouco dos meetups, você tem feito uns meetups, já tem um ano que você faz o BitDevs, eu acho, mas enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Como eu disse, né, já tinha esse desejo de fazer os meetups aí em 2020, acabou sendo interrompidos os planos, e esses planos dos meetups tinham outro propósito também, que é o que a gente vai falar depois, mas acabei começando online, acho que faz uns 13, 14 meses, o BitDevs em português,
Nos últimos, no mês passado a gente começou a fazer o BitDevs em São Paulo. Ele continua, ainda é possível participar online, porque vários dos talentos que a gente tem participando ali no BitDevs, das pessoas que contribuem muito com o BitDevs estão em outras cidades do país, então a gente faz um formato híbrido. E a ideia do BitDevs é a gente tem uma lista ali de conteúdos que são geralmente coisas que aconteceram no mês mesmo, e-mails da mailing list do Bitcoin Core, ou a mailing list da Lightning Network, ou atualizações no LND, Core Lightning, LDK, ou BTC Pay Server, ou, enfim, surgiu uma nova forma de pagamentos de forma privada, Silent Payments, ou o que é esse libBitcoin kernel que vai possibilitar, de repente, que a gente tenha outras implementações de Bitcoin estejam sendo viáveis. Enfim, vários desses assuntos técnicos em que a gente discute num formato assim de seminário socrático, né? Então, o que seria isso? Eu preparo os temas, eu chego e apresento vagamente os temas, mas a maioria das pessoas, na verdade 99% ou todas as pessoas participando do Meetup sabem e entendem aquelas coisas muito melhor do que eu, e aí a gente discute. Quem tiver alguma coisa para dizer sobre aqueles assuntos vai explicar mais a fundo, vai perguntar, vai levantar questões. E é bem bacana, porque eu acho que várias pessoas que participam ali, que são a comunidade mais técnica de Bitcoin no Brasil, algumas delas sentiam vontade, uma falta assim de ter com quem conversar sobre essas coisas, com quem debater, com quem aprender junto. Às vezes eu percebo que algumas pessoas passaram a acompanhar mais essas coisas, acompanhar mais a mailing list, acompanhar mais os repositórios e ou as discussões no IRC ou no Twitter, etc. Acompanham mais hoje justamente porque querem vir ao Meetup e ter o que contribuir, ter o que falar. Então, tô bastante, assim, gosto muito de fazer o BitDevs Meetup e acho que ele assim, ele gera muitos bons frutos, assim, em termos de aprendizado do pessoal que está participando, eventuais, enfim, vamos ver se não vão sair projetos dali, se não vão sair coisas legais dali. Os desenvolvedores acabam alimentando ali o conhecimento deles e eventualmente surgem vontades aí, desejos de desenvolver alguma coisa legal. E aí eu comecei a fazer também o BitDevs em espanhol, também online. Esse eu comecei, assim, eu tive a ideia de começar quase no mesmo momento, mas foi um pouco mais difícil ter tempo para ele. Então já só foram umas 4 edições. E esse não tenho planos de fazer presencial por enquanto, porque teria que ser em alguma cidade aí. Que seria mais difícil ainda, né? Porque aí a gente de diversos países, né? Nem de diversas cidades. Cara, E também comecei com o Bernardo, perdão. Comecei com o Bernardo a organizar. Acho que mês passado a gente fez um encontro no Quintal Debate, que era mais um encontro informal, assim, do pessoal ir comer, discutir, conversar e comer uma carne, mas sem uma programação formal. E agora isso já tem um nome, né? O Clube Bitcoin São Paulo evoluiu para uma ideia agora que a gente tem. Vai começar agora, o primeiro meetup vai ser agora no dia 19. E vai ser um meetup com discussões sobre as notícias do mês. Depois vai ter 2 palestras, uma do Diego Collin e outra do Paulo da Arthur Mining, Paulo Paganelli, né? E o Diego vai falar sobre as questões aí de operar um node da Lightning e o que ele chama de... que ele chama, não, várias pessoas chamam, né, de uma curva de juros que está nascendo aí, uma nativa do Bitcoin. E o Paulo vai fazer um panorama aí sobre o ecossistema aí de mineração. E a gente também já está marcado para o dia 3 de setembro um outro encontro desse modelo mais informal que a gente chama de Bitcoin and Beef, que vai ser na Dogma, a cervejaria Dogma, que é uma cervejaria de um Bitcoiner, que tem inclusive a cerveja Satoshi, a cerveja Ralphine. E a gente vai ter ali, vai ser cerveja e churrasco também, uma churrasqueira bem foda também, que acho que foi vencedora do Barbecue Brasil, no SBT, enfim. Vai ser um meetup legal também. E aí a ideia é fazer esse mais informal Bitcoin Beef a cada 2, 3 meses. E o Clube Bitcoin São Paulo, mais com palestras e tal, todo mês. E então teria todo mês aí para quem está interessado nas questões técnicas, o BitDevs Meetup em São Paulo. Ou se você não consegue participar em São Paulo,
participa no Discord online, que a gente vai estar interagindo. A interação é bem legal, o setup que tem lá no Distrito Fintech é legal. E tem esse meetup menos técnico, que é o Clube Bitcoin São Paulo. E os mais informais, que são o Bitcoin e Beef, que também parte do Clube Bitcoin São Paulo. Caraca, você vive na base do Red Bull e café, hein, meu? Puta que pariu. Então, calma, BitDev. Primeiro eu queria falar do BitDevs, porque o BitDevs Muita gente. e ajuda muita gente, pô. Eu participei do BitDevs algumas vezes e posso falar que é um baita meetup, um baita formato para quem gosta dos assuntos técnicos e tá afim de bater papo e tá afim de encontrar outras pessoas que gostam dos assuntos técnicos. Sempre rola algumas discussões de alto nível. Tem muita gente boa no Brasil, né? E às vezes a gente não sabe. E muitas vezes o desenvolvedor ainda tem um perfil um pouco mais tímido, não quer aparecer muito na internet e tal, mas o cara tá lá no BitDevs e agrega muito valor. Então quem quiser ir lá comparecer. Como que acha aí? Tem uma página no Twitter do BitDevs? Ou segue o seu perfil mesmo? Tem um site bitdevsportuguês.org e tem no meetup.com também tem o Bitcoin Devs em português, eu acho. Mas eu sempre divulgo no meu Twitter também, LucasDCF. E se você não tá em São Paulo, e talvez, assim, se você não tá no São Paulo, mas tá no Brasil, vai ter que vir para São Paulo ou participar online. Mas assim, eu também não inventei o formato. O BitDevs acontece, o mais antigo acho que é o de Nova York, que já acontece há mais de 10 anos. Então, inclusive é legal você entrar no bitdevs.org, no site da BitDevs Nova York, que você volta lá para 2013, 12, não sei quando foi os primeiros. Você vai ver as discussões daquela época, né? O mesmo formato já era naquela época. Então você vai ver os temas que eram elencados naquela. É bem legal isso. Então, existe BitDev em São Francisco, existe BitDev em Austin, existe BitDev em Berlim, existe BitDev em Londres, em várias cidades do mundo. Acho que no bitdevs.org você consegue lá em cities e ver alguns dos outros BitDevs, mas tem outros que nem estão lá elencados ainda. Então, se você é um Bitcoiner brasileiro vivendo fora aí, se você tiver alguma dessas cidades, vai no BitDevs também, que é bem legal. Claro que eu tive a oportunidade de ir no BitDevs em São Francisco, quando teve a Bitcoin Conference 2019, e fui no de Miami, quando teve a Bitcoin Conference 2022 agora, né? E em ambos o legal, assim, claro que eu não... tinha a vantagem de, como estava tendo a Bitcoin Conference, tinha até Bitcoiners técnicos de outras cidades ali, que estavam ali participando também. Mas acho que, em geral, a de Nova York, de Austin, são os mais fortes, né? São Francisco está um pouco intermitente, acho que voltou agora a ser mais frequente. Mas, enfim, são os lugares que estão os caras, os devs mais envolvidos com Bitcoin, né? Então, eu tava no BitDev São Francisco ali em 2019 e aí, tipo, o tema era um e-mail na mailing list do Stepan Nixgrev, sei lá como fala o nome dele, o cara lá da Spectre, e ele tava lá para falar sobre o negócio. Ou vai falar no negócio do Matt Corallo, ele tá lá vai falar do Peter Willy, ele que tá lá para Então essas pessoas estavam lá, é bem legal. No Brasil, mas no Brasil a gente tem gente muito foda também participando e é bem legal, recomendo. Pô, da hora. Então é isso. Acho que não poderia ser melhor recomendado. E também quem tiver a oportunidade de ir em outros lugares do mundo também vá, porque é uma experiência bem legal. Bom, aí tem o Clube Bitcoin em São Paulo, é isso? Que vai ser um encontro menos técnico e tem um lugar aí, né? Vai ser dia 19 agora, Distrito Fintech em São Paulo. E esse vocês vão transmitir online também? A gente vai tentar. Acho que vai transmitir. Não vai ser com interação igual no BitDevs, que a gente realmente participa todo mundo junto, mas vai pelo menos estar no YouTube lá, um live stream ou algo assim. Boa. E esse tem Twitter, você pode seguir lá, Clube Bitcoin SP. Clube Bitcoin SP. Sigam lá no Twitter para ficar ligado. É organizado por você e pelo Bernardo, o famoso Didi Moussats. Isso. Boa. E... Show! E aí, bom, enfim, quem não quer nem ouvir palestra, nem assuntos técnicos, só comer carne,
Vai no terceiro Tem o meetup. Bitcoin Beef. Boa, perfeito. Bom, beleza, cara, legal. Que bacana que você tá fazendo tudo isso. Acho que é um puta valor aí pra comunidade. E sempre sai coisa boa quando coloca o pessoal pra conversar e se encontrar, né? Claro. Então, porra, incrível. Parabéns. Assim, inclusive na Lightning Labs isso é um valor muito forte, essa questão de comunidade, porque 99,999% dos projetos hoje que são os maiores, que são os mais desenvolvidos aí, que estão captando rodadas de investimento altas, etc e tal. Enfim, Zebra, OpenNode, Strike, todos esses mais famosos do ecossistema, começaram em meetups, ou começaram em hackathons, ou em eventos, o pessoal se conheceu. A própria Lightning Labs, não que começou no meetup, mas a Elizabeth Stark, que é a CEO, e o Ross Beef, Lalo, né, que é o CTO, se conheceram também no meetup. Se eu não me engano, foi no BitDevs, inclusive, de São Francisco ou de Nova York. Acho que foi São Francisco, Incrível, incrível. Boa, espero que dê frutos parecidos aqui no Brasil também, com seus, eu também. encontros. É o meu desejo. Boa. Cara, outro projeto que você tem é o Geyser. Fala um pouco do Geyser, o que é o Geyser, qual a intenção. Não é exatamente o meu projeto. O Geyser é uma outra startup também do ecossistema Lightning. Acabei conhecendo o pessoal justamente porque converso com todas as empresas do ecossistema para ajudar tal. E desde o início eu vim ajudando eles, aconselhando e tal. E a Geyser, a Geyser é uma plataforma, você coloca no site geyser.fund, geyser.fund, geyser.fund. É uma plataforma de crowdfunding para projetos tanto educacionais, de cultura, de desenvolvimento, enfim, de várias coisas, em que você contribui com os projetos via Lightning. Então seria como chama aqueles... esqueci essas plataformas tradicionais de crowdfunding. Sei lá. Tem enfim, você doa para alguns projetos. Vários projetos iniciaram para isso. Sim. E aí eles lançaram uma outra abinha aqui. Se você for aqui em cima, tem Projects, tem Grants. Esses Grants também para doar para projetos, mas no lugar de o próprio projeto se listar diretamente aqui no site e aí o usuário do site escolher um dos projetos. Então, tipo, você vai aqui, tem desde uma banda de metal até uma corrida de, sei lá qual tipo de corrida que vai... enfim. Vai patrocinar um corredor aí. Sei. Aí no Grants é diferente. Você tem as temáticas, que seria educação sobre Bitcoin, cultura relacionada a Bitcoin, ou builders, né? E aí você, no lugar de doar para um projeto específico, doa para uma dessas 3 causas ou áreas. Uhum. E aí existe um board que vai depois decidir para quem vão as doações. E eu faço parte desse board, junto com o Giacomo, a Brad Mills, Connor Oculus, Desiree, Daniel Brinks e o Cryptographic. Então a ideia é a gente recebeu 80 applications, né, de 80 projetos. E a gente agora está analisando cada um de nós do board vai colocar uma nota, colocar uma recomendação de tiers lá e depois vão ser divulgados os vencedores aí, quem leva algumas as doações, assim, né? Legal. Então você faz parte aí do conselho que cede isso. Que decide ali essas bolsas, essas recompensas para alguns projetos e tal. Como se fosse um conselho consultivo ali. Então, quem tiver um projeto aí de Bitcoin, pode ser, cara, bom, que nem o Lucas falou, pode ser uma banda de metal, um podcast, um canal no YouTube, pode ser um projeto de devs, né, de desenvolvedor, qualquer contribuição, open source, enfim. Quem tiver alguma coisa dessa, entra lá, geyser.fund e aplica para essas bolsas aí. Claro, alguma coisa relacionada com o Bitcoin, né? Que esteja disseminando a cultura Bitcoin. Pode ser um documentário, alguma coisa assim também. Pode ser. Uma música, enfim. Que legal. Filme, bacana. Livro, enfim, etc. Boa, eu apliquei, tô torcendo, hein? Não vou pedir para você me favoritar lá, porque, enfim, não é bonito fazer isso, mas
mas eu apliquei. Pô, legal, cara, da hora. Bom, agora tem mais 2 projetos que eu queria te perguntar. Acho que esses 2, vamos dizer assim, estou sentindo que são seus queridinhos. Um deles é o 21 e me explica então, me fala um pouco do 21. Boa, a 21, acho que vocês já ficaram. Agora o João tá soltando podcast hoje, não sei, talvez semana passada ou ontem, enfim, algum dia aí algum dia dos últimos dias aí a gente anunciou a 21, que é uma organização voltada para pesquisa e desenvolvimento no Bitcoin. Então, assim, tem relação também com o que eu vinha fazendo em relação aos meetups, aos devs, a comunidade, etc. E vem de um desejo que eu já tinha há bastante tempo de bancar, de que existisse um developer no Brasil dedicado ao Bitcoin Core ou a outros projetos open source relacionados com Bitcoin. Como eu não tinha esse dinheiro, não cheguei cedo no Bitcoin, não acumulei muito Bitcoin, não tenho muito Bitcoin, então não tenho como eu fazer essa doação, como alguns bilionários aí têm, mas queria encontrar uma maneira de fazer isso, né? De ter um ecossistema de developers aqui no Brasil dedicado ao Bitcoin. Então eu me juntei com o André Neves, como é meu cofundador, André Neves, o CTO da Zebedee, me ajudou a bolar esse projeto também, porque eu acho que ele também é fruto desse tipo de organização, né? Porque a Chaincode, que é uma das primeiras organizações que bancou developers, né? Que empregou developers no mundo do Bitcoin, e também bancou diversos projetos educacionais, né? O André fez parte da primeira residência da Chaincode, que eram, acho que 9 pessoas, era presencial em Nova York, e eles aprendiam com os developers da Lightning Labs. Ele fez a residência de Lightning, né? Ele aprendia com os developers da Lightning Labs, da Async, da Blockstream e outros pesquisadores aí externos. E então ele é fruto também disso. E nos últimos 2, 3 anos já começaram várias outras organizações que também são dedicadas a isso, a funding e educação de developers pelo mundo. Tem algumas que são só focadas em educação, outras que são só focadas em funding, né? Tipo a Brink, que foi, inclusive, a organização que deu o primeiro grant para um brasileiro, que é o Bruno Garcia, que também foi o primeiro grantee da 21. Então, o Bruno agora vai se dedicar full time a isso. Antes ele tinha um grant part-time e ainda tinha um emprego. Agora ele vai se dedicar full time ao Bitcoin Core e também a liderar nossos projetos educacionais aí na 21. Então ele vai entrar como parte do time. Então a gente vai replicar alguns dos projetos, alguns dos seminários, alguns dos currículos que são que foram criados ali pelo pessoal da Chaincode. Replicar também outras experiências aí como Kala Dev, enfim, outras que existem aí pelo mundo. Então a nossa organização ela vai educar developers e aqueles que passarem a contribuir com projetos open source de Bitcoin vão também receber grants para poderem se dedicar a isso. Pô, incrível. Eu lembro de você, da gente, talvez há um ano e pouco atrás, começar a conversar no paralelo sobre isso, né? De como seria legal ter contribuidores full time, né? Dedicados 100% a isso, brasileiros. Contribuidores do Bitcoin Core. Eu lembro da gente discutindo como fazer isso e é muito, muito legal ver que você conseguiu, cara. Parabéns, você conseguiu criar uma organização dedicada a isso. Acho que bem alinhada com aquela ideia inicial que a gente conversava um ano e pouco. Então, incrível mesmo. Parabéns pelos cofundadores também que você conseguiu, né? O André Neves, enfim, fundador da Zebedee, uma das empresas aí mais famosas do universo Lightning hoje em dia. E o Bruno Garcia, que era o cara o expoente aí brasileiro no Bitcoin Core, né? Sim. Eu sempre tive como referência ele como possível contribuidor full time do Bitcoin Core. Então, muito legal ver isso aí do papel. Muito bacana. Sim. Diga. E todo esse modelo educacional e esse modelo de funding foi
o que gerou o Bruno, digamos. E a ideia é a gente poder escalar isso e fazer isso com mais developers no Brasil. Seja para trabalhar no Bitcoin Core, seja para trabalhar em alguma implementação da Lightning ou algum outro projeto importante aí do ecossistema Bitcoin. Claro que as pessoas que vão passar por esses educacionais, algumas não vão querer se envolver com open source. Não é o perfil de todo mundo. E aí o que eu espero é que no futuro também a gente vai poder ajudar pessoas que vão... Tá me ouvindo? Tô. Tá. Ajudar pessoas que vão aí fundar empresas bitcoiners no Brasil ou trabalhar nas empresas aí pelo mundo. Como você, por Incrível, exemplo, trabalhando na Ambas. Porque, exato, e eu participei de uma temporada lá na Chain Code Labs, dos seminários, né? Sim. Cara, bem legal. Bom, só para ressaltar também, não é, tem 2 programas, né? A 21 vai ter 2 programas, que é dessas bolsas ou desse financiamento de desenvolvedores que contribuem para projetos open source, que o Bruno é o primeiro aí, né? E também tem os seminários, né? Que é esse formato de que começou na Chain Code Labs, eu imagino que sim, né? Ou você tenha se inspirado neles. Mas são seminários online semanais que as pessoas têm temas, elas precisam estudar antes dos encontros e nos encontros elas têm algumas atividades para discutir os temas, os conceitos, dúvidas, questões. Mais ou menos isso, né? Esses seminários são incríveis, cara. Sim. Esses são os programas que a gente está agora lançando, lançamos aí nesse anúncio inicial, né? Mas já tem planos aí pela frente de outros projetos educacionais, outros programas, de outros formatos. Bacana. Enfim, que a gente vai aos poucos revelando. Então você pode entrar no nosso site 21.org ou seguir a gente no Twitter 21_org. E acho que eu queria também deixar um agradecimento aos primeiros doadores aí do projeto, os primeiros sponsors, que são John Pfeffer, o Vences Casares, que foi o fundador da Zapo, Sebastião Serrano, que é inclusive o fundador da Ripple, OKCoin e a Human Rights Foundation. A doação dessas empresas aí é o que vai possibilitar agora o grant do Bruno e outros grants que a gente está planejando aí pelos próximos meses, além também dos projetos educacionais. Alguns podem envolver também algum investimento. E é isso. Se você também aqui está ouvindo o podcast, quiser doar para o programa, quiser doar para a organização, por enquanto você pode fazer isso via Bitcoin ou Lightning ali pelo nosso site. Mas a gente vai... Se for uma doação muito grande, se você quiser me doar 50 mil reais, se quiser doar para a organização 100 mil reais, 200 mil reais, aí entra em contato com a gente vê a melhor forma. Nunca se sabe quem está ouvindo o podcast de João Grilo. Claro. E a gente vai encontrar outra forma também. Também, se você quiser doar via Fiat, eu não sei o que você está fazendo ouvindo esse podcast. Doe via Bitcoin ou Lightning. 50, 100 mil reais em Bitcoin é tão fácil quanto doar 50 reais. Boa. E você pensa em fazer um tipo de formato que lá a Chain Code Lab chamava de residência, em que a pessoa vai e fica presencial e faz uma imersão mais longa, mais intensa de alguns meses e tal? Claro que a ideia existe, mas seria para um futuro aí, até porque seria mais caro. A gente não tem um espaço físico ainda. Sim, claro. Não sei se vai ter algum, pelo menos não nos próximos, não no futuro que eu visualizo por enquanto. Mas vamos testar outros formatos aí também, algumas outras coisas. Boa, bacana. Boa, cara, muito legal ver isso aí no papel e de um ano para o outro como as coisas mudam, né? E imagino que daqui a um ano a gente já vai estar falando de frutos desse projeto e outros caminhos e evoluções, expansões, enfim. Muito legal, cara. Você vai estar entrevistando também. Você vai estar entrevistando também as pessoas que passaram pelo programa para perguntar como foi. Boa, show, combinado. Cara, e nesse episódio você resolveu falar sobre um negócio aí que você ainda não falou, pelo menos até agora, em outros podcasts nem nada. Então eu fiquei feliz de você falar isso.
Eu vou esperar para soltar esse episódio só por causa desse anúncio que você tem que ainda anunciar. A gente está gravando e o Lucas ainda não anunciou isso publicamente. Então, para soltar esse episódio, eu vou ter que esperar ele anunciar publicamente sobre essa conferência bitcoinheira que você está organizando. SatsConf. Isso, a SatsConf. Acho que já existe um burburinho, né? As pessoas meio que, pelo menos a comunidade ali mais do Twitter ali, alguns já falaram, o Lucas está organizando uma conferência, não sei o quê. Então, algumas pessoas sabem que isso vai acontecer, mas não tem muitos detalhes ainda de quando, de onde. O que eu soltei agora, eu vou falar o que eu soltei agora, porque o João tá soltando esse podcast depois. Mas o que eu soltei agora de informação também não é muito ainda. Tem ali 5 speakers revelados, eu vou revelando aos poucos. E uma data ali, um range de data, né? Não necessariamente vão ser esses 3 dias ali, 7, 8 e 9 dias de conferência, né? Com o dia inteiro de conferência, mas vão ter uma programação ali, seja de meetups, happy hours, coisas ali que vão acontecer nesse entorno. Então, o pessoal que quiser se programar para estar em São Paulo nessas datas, tenha certeza de que vai ter alguma programação, vai ter alguma coisa para você encontrar outros bitcoiners, outros bitcoinheiros. Mas não necessariamente são 3 dias de conferência em si. Mas vão ter meetups paralelos, eventos, jantares, coisas que não só eu, mas acho que outras pessoas vão acabar organizando coisas ali em volta, né? Legal. Incrível. A própria Bitcoin Conference lá em Miami, acho que foram 2 dias de palestras e teve um dia que era só festa, né? Se eu não me engano, DJ. Realmente, literalmente uma festa. Teve. Bacana. Cara, que interessante, hein? Vamos ter uma conferência bitcoinheira, porque existem algumas shitcoinheiras já no Brasil, né? A sua é a primeira 100% Bitcoin. Isso. A primeira é 100% Bitcoin e... Enfim, acho que tem bastante gente inexplorada aí na nossa comunidade, gente que poderia dar ótimas palestras, workshops, etc., que não são chamadas para nenhum dos eventos que existem hoje. Seja porque as pessoas desconhecem, não estão tão envolvidas no meio, seja porque priorizaram outras coisas. Então, a gente tem como... Assim, só no que divulgou aí agora, a gente tem como exemplo o Coreia, que acho que nunca participou de um evento. Temos o Diego Collin também, que é um talento mais recente aí, que despontou na comunidade. Tem o Bruninho, claro. E as meninas aí, Carol e Kaká, que inclusive recentemente fizeram essa transição delas aí para... Já era uma transição antiga, mas oficializaram com um rebranding, né? Agora as meninas da área Bitcoin. Boa, maravilha. E mal posso Mas tem esperar bastante pelos coisa ainda outros. para divulgar que vai ser bem legal. Incrível, incrível. Boa, e tem página no Twitter? Tem sim. O Twitter é /satsconf_. Infelizmente alguém já tinha pegado o satsconf só. Então é satsconf_. Acho que vai estar nas descrições Satsconf aqui underline, também. beleza. Barra não, você falou barra, mas é arroba, é isso? @satsconf, Boa. isso. Satsconf_. Boa, bacana. E, porra, animado, hein? Animado pra uma conferência 100% bitcoinheira livre de shitcoins. Bacana. Você pode entrar também no site satsconf.com.br. Perfeito. Lá tem uma lista de espera de interessados para Isso. comprar ingressos. Isso. Maravilha, maravilha. Pô, incrível, Lucas. Obrigado, cara. Tem alguma coisa que a gente não passou nos seus projetos? Alguma coisa que vale mencionar que eu esqueci? Não, acho que é isso mesmo. Boa, bacana. Já é bastante coisa, né? Isso mesmo, só isso não, né? Bastante coisa já. Porra, bacana, cara. Obrigado mesmo. Então, só relembrando, tem os meetups do Lucas, tem para todos os gostos. Desde o pessoal mais técnico aos médio técnicos, a quem não tá afim de discutir nenhuma tecnicidade. Geyser, para quem tem projetos relacionados a Bitcoin, entra lá, Geyser, gyser.fund e procura lá uma categoria que você pode aplicar ao seu projeto para ver se você
você consegue ganhar aí uma bolsa e investir no seu projeto. 21.org, que, porra, isso aí, tô animadaço com esse seu projeto, parabéns de novo. Espero que você consiga, cara, financiar muito desenvolvedor brasileiro e criar essa cultura de educação bitcoinheira no Brasil, que eu acho que é um terreno muito fértil então tem tudo para dar certo, cara. Eu acho que, em geral, né, João, as pessoas não enxergam. O próprio Bruno, em algum momento, também não achava que não seria fácil entrar e começar a contribuir com o Bitcoin Core, ou que isso seria uma possibilidade de carreira, ou que pudesse ganhar dinheiro com isso, ou que pudesse viver disso. Acho que open source em geral no Brasil não é uma coisa que não é uma cultura Não, forte, né? Então espero não. que o fato de que o Bruno está aí agora full time dedicado a isso e que essa organização existe, espero que incentive diversos desenvolvedores aí que estão nos ouvindo. Boa. E também se você é um indivíduo bitcoinheiro bem abastado e está a fim de fazer essa contribuição para o open source, muitas vezes é difícil, né? É difícil você saber, você tem um dinheiro lá que você quer contribuir com o Bitcoin, com o desenvolvimento open source do Bitcoin, você não, é difícil como alocar esse capital para ajudar a comunidade open source de Bitcoin. Agora você tem uma opção aqui no Brasil, entre em contato aí com o Lucas, faz suas perguntas, né? Sua diligência, conversa com ele, tenho certeza que você vai gostar. Enfim, é bem legal que agora a gente tem essa possibilidade de fazer uma doação para o ecossistema open source do Bitcoin através da 21.org. E por último, a SatisConf, que vai ser, espero que seja uma grande festa aí dos bitcoinheiros brasileiros que até agora não tinha uma conferência exclusiva e o Lucas está criando. Eu acho que se você for ver a nossa comunidade bitcoinheira mesmo, né, Bitcoin only, evoluiu bastante, assim, cresceu bastante nos últimos 2 anos, 2, 3 anos. Se você pegar o Twitter de bitcoinheiros Brasil, não existia 3 anos atrás. Então, isso cresceu e evoluiu bastante, também com o Discord do Miguel, também graças a 21 milhões, graças a bitcoinheiros no YouTube, graças ao Leta, enfim, graças a todo esse pessoal aí que está criando, construindo comunidade. E como a gente construiu essa comunidade de certa forma durante a pandemia, muita gente nunca se viu, né? Nunca se encontrou. Acho que vai ser uma oportunidade legal, tanto os meetups quanto a conferência vai ser uma oportunidade legal para o pessoal se ver, ver a cara das pessoas, ou não, ou talvez vai chegar gente lá com a cara tapada. Mas enfim, vai pelo menos encontrar a pessoa pessoalmente nos vários eventos de Bitcoin que eu vou, tem várias pessoas passando com boné, óculos de sol e máscara, ou a blusa cobrindo todo o rosto, enfim. Mas pelo menos você tá encontrando a pessoa, conversando ali pessoalmente, acho que isso já é legal pra caramba, você não precisa de um rosto, né? Você só precisa... É legal, assim, interação pessoalmente. Por mais que no online a gente consiga replicar muita coisa, acho que o poder ali do pessoalmente, do presencial ainda é bem legal. Incrível, cara, incrível. Isso você falou a verdade, né? Até, vamos dizer assim, meados de 2020 não existia um Bitcoin Twitter Brasil, né? Agora, nesses últimos 2 anos que a coisa floresceu mesmo. E isso é muito bom, né? É um sinal de que ainda é muito cedo, né? De que se existe uma comunidade online brasileira, bitcoinheira, forte há 2 anos só, então quer dizer que tem muitos anos ainda pela frente para a coisa chegar no estado final, né? Na mutação final dela. Sim. Incrível, cara. Boa, valeu. Obrigado pelo seu tempo. Obrigadão, João. Pô, cara, eu que agradeço. Quero te receber várias vezes aqui ainda no podcast, porque, enfim, você tem grandes iniciativas aí que vão dar muitos frutos, vão ter muitas novidades. Então a gente ainda vai se falar com certeza. E, cara, é isso. Você quer? Eu vou pedir pra você dar uma dica de livro, não sei se você pensou aí, te peguei meio de surpresa. Beleza. Não, beleza. Mas vai nessa. Vou dar uma dica de um livro de Bitcoin mesmo, mas que é mais recente, então nem tanta gente conhece, que é um livro do Alan Farrington e do Sasha Myers. O Alan Farrington também escreveu um texto bem legal. Como que chamava aquele texto?
É um texto falando meio que analisando o ecossistema aí da Só os fortes sobrevivem? criptomoedas, né? Isso, só os fortes sobrevivem. E o livro é o Bitcoin is Venice, né? Bitcoin é Veneza, ensaio sobre o passado e o futuro do capitalismo. É um livro aí que traça bastante paralelos entre o que a gente está vivendo e a renascença, né? E coloca aí como o Bitcoin pode eventualmente trazer uma nova renascença global, como o Bitcoin, enfim, como ele traz aí o capitalismo em sua forma mais pura, mas também, junto com isso, liberdade e principalmente assim, em relação a direitos humanos e os governos autoritários pelo mundo, como o Bitcoin pode ser uma ferramenta para libertar as pessoas de tudo isso e trazer e como a gente pode trabalhar para que a gente tenha pontes aí entre esse conceito todo do sound money, open source, né? E a realidade prática do dia a dia das pessoas e realmente construir um sistema financeiro ético e que funcione. Maravilha, maravilha. Falou bonito. Esse livro aí tá ficando famoso, né? Ele é recente, eu ainda não li ele. Ele lançou faz o quê? Uns 4, 5 meses, né? Mas já ficou famoso. Assim. Espero que tenha a tradução daqui a pouco também para português. Traduz aí, João. Vou traduzir no tempo que me resta. Fala aqui. pro Coreia traduzir. Eu acho que das 11 da noite até as 7 da manhã eu não tô fazendo nada. Acho que dá pra beleza. Então Boa. O João Grilo já se comprometeu. Boa, Lucas. Onde o pessoal te acha na internet? Principalmente no Twitter, LucasDCF, @LucasDCF. Perfeito. Acho que é o melhor lugar para me encontrar. Pode mandar, acho que as DMs são abertas lá, você pode me mandar mensagem. Tô aí para ajudar no que for. Maravilha. Valeu, Lucas. Até a próxima, cara. Valeu, João. Até mais. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.